E aí, beleza? Aula de hoje, a gente vai ver um exercício de radioatividade para a gente fixar melhor o conteúdo. Vamos dar uma olhada nesse exercício? Então, aqui a gente tem um exercício de radioatividade. Então, vamos ler o enunciado do exercício e depois a gente resolve junto, ok? O urânio 238, que é justamente porque ele tem 238 de massa atômica, o número dele atômico é 92, ele vai sofrer um processo de transformação em seu núcleo, que vai resultar nesse chumbo aqui, ó, 206 de massa, 82 o número atômico. A gente quer saber quantas partículas alfa e beta foram emitidas durante esse processo. Então, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. A primeira coisa que a gente vai olhar vai ser a massa. Por que a massa? Para a gente determinar a quantidade de partículas alfa. Porque a partícula alfa é a única que altera a massa atômica. Com isso, então, a gente vai fazer uma subtração das massas, certo? Então, a gente vai ter aqui 238 menos 206. Depois que a gente fizer essa conta, a gente vai achar aqui 32, certo? Então, quer dizer que o urânio perdeu 32 de massa. Cada partícula alfa vai retirar 4 de massa do urânio. E a gente já viu o quanto de massa o urânio perdeu, que foi o 32. A gente, então, vai fazer a divisão de 32 por 4, sendo 4 a massa atômica de alfa, ok? Quando a gente fizer essa divisão, a gente vai achar que 32 dividido por 4 é 8. E esse 8 vai ser justamente a quantidade de partículas alfa emitida. Então, a gente já viu que a gente teve 8 partículas alfa emitidas. Lembrando que a alfa 4 e 2, e beta não tem nenhuma massa atômica, e aqui tem um menos 1. Então, o que vai acontecer é o seguinte, a gente teve 8 partículas alfa emitidas. Quando a gente fizer a emissão dessas 8 partículas alfa, o urânio vai perder 32 de massa, só que ele vai perder 16 do número atômico. O que vai acontecer, então, é que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer como se não tivesse partículas beta, apenas partículas alfa. Então, a gente vai fazer 92 menos 8 vezes 2, ou seja, 92 menos 16. Isso aqui vai ser igual a 76. Então, esse seria o número atômico do elemento caso só tivesse sido emitidas partículas alfa. Só que também foram emitidas partículas beta, porque você pode ver aqui, ó, que o número atômico está diferente. E a única partícula que atua só no número atômico é a partícula beta. E para fazer isso, a gente tem que chegar de 76 para 82. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai fazer 82, que é o número atômico do chumbo, menos 76. Quando a gente fizer essa conta, a gente vai ver que o número atômico acrescido foi 6. Então quer dizer que foram acrescidos 6 unidades do número atômico. Se foram acrescidos 6 unidades, quer dizer que foram emitidas 6 partículas beta. Então a gente vai ter a seguinte reação acontecendo. A gente vai ter o urânio que vai ter 238 de massa. E aqui a gente vai ter também que o urânio tem 92 de número atômico. Vai ser decomposto em 8 partículas alfa. Então, 8 alfa, certo? Que possui 4 e 2. Mais partículas beta, que a gente já viu que foram 6. Então, aqui é menos 1 e 0 de beta. Mais o chumbo, que é 206 de massa e 82 de número atômico. Então, a equação de decaimento seria essa equação aqui. Se você fizer operações, somar as massas e os números atômicos, você vai ver realmente que dá certo a operação. Aquele negócio da lei de Lavoisier, né? Que tudo, nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. E com isso a gente encerra nosso exercício e a aula de hoje. Eu conto com você na próxima aula, hein?